Olá, vamos começar agora a revisar o que seriam reações químicas. Primeiro nós vamos fazer uma revisão geral para verificar o que é uma reação de síntese, uma reação ou reação de síntese ou reação de adição, reação de análise ou decomposição, reação de simples troca ou deslocamento, reação de dupla troca. Vamos dar uma relembrada básica aqui que uma reação exotérmica e endotérmica e entrar no que nós chamamos de principal, que é descobrir o que é uma reação de oxirredução, que vai ter agente oxidante redutor. Primeiro, vamos lá, vamos lembrar os detalhes. Primeiro nós temos que lembrar o que é uma equação química. Uma equação química. Uma equação química é a descrição por meio de símbolos químicos de um fenômeno químico. De um fenômeno químico. Por exemplo, quando nós colocamos uma reação como essa, quando escrevemos isso, enxofre reage com oxigênio e produz dióxido de enxofre, eu posso representar essa ideia por meio de uma dada equação química. Enxofre nós representamos por S. S no estado sólido. Ele reage com oxigênio. Quando a gente fala oxigênio, tem que ser com gás oxigênio, que nós representamos pela molécula O2, no estado gasoso, produzindo o dióxido de enxofre, que é o SO2, que é um gás, conforme nós já estudamos anteriormente. Isso é a representação, isso é uma equação química, ela representa um fenômeno químico. Isso é bem interessante para nós lembrarmos também a diferença entre duas coisas importantes. Qual a diferença entre o que nós chamamos de fenômeno químico e um fenômeno físico? Fenômeno químico é aquele que ocorre em que as substâncias reagentes, elas formam novas substâncias diferentes das iniciais. Ou seja, em uma reação química, no fenômeno químico, a mudança na constituição íntima da matéria. Já no fenômeno físico, o que ocorre no máximo é o que nós chamamos de mudança de fase. Além da mudança de fase, pode ocorrer mudança também no estado de agregação das substâncias. Por exemplo, ele pode ser um sólido, ele pode ser pulverizado, ele pode ser transformado em líquido, pode ser transformado em gás, mas ainda continua sendo a mesma substância. Exemplo número 1 que nós podemos colocar, que relacionado ao fenômeno físico, é claro, eu tenho água no estado sólido, gelo, e após aquecimento, eu vou ter no final água no estado líquido. Essa representação aqui que eu escrevi, ela mostra um fenômeno físico. Por quê? Antes, eu tenho uma molécula de água num determinado estado de agregação, que é o estado sólido. Depois, eu tenho uma molécula de água no estado líquido, que é o diferente estado de agregação. Mas o fato é que a molécula de água continua sendo água. Quimicamente falando, a sua molécula ela não mudou. O que mudou foi a maneira que ela se apresentava. Isso é importante. No caso aqui que eu tinha falado anteriormente aqui do enxofre, o enxofre quando ele reage com oxigênio, enxofre, vamos para o amarelo, ele reage com oxigênio gasoso, que é um gás invisível. E no final, eu vou ter um gás de peso molecular maior, com estrutura diferente, com comportamento químico diferente, diferente das substâncias originais. Uma reação química tem essa aqui, que são chamados reagentes da equação química, e aqui eu tenho os chamados
produtos da equação. Então, é isso. Quais os tipos de equação, quais os tipos de reações que eu tenho? Olha, são vários tipos de reações. Vamos dar uma olhada aqui. Tipos de reações. O primeiro tipo de reação que nós temos é o que nós chamamos de reação de análise. Reação de análise ou decomposição. Reação de análise ou decomposição. Ela é chamada de reação de análise ou decomposição porque eu tenho uma substância composta e ela se desdobra em duas ou mais substâncias simples ou compostas. Ela se desdobra duas ou mais substâncias simples ou compostas. Exemplo aqui, nós temos molécula de água, ela se decompõe em hidrogênio e oxigênio. O balanceamento aqui, depois a gente fala de balanceamento, olha só. Espero que tenha ficado claro a diferença que nós dizemos entre substâncias simples e compostas. Substância simples, ela é formada por um único tipo de átomo. Por exemplo, o H2 e o O2 são substâncias simples, porque essa molécula ela é formada por um único tipo de átomo, respectivamente. No caso do H2, hidrogênio, átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, e no caso do O2, átomos de oxigênio. Tome cuidado, a questão não é o número de átomos que existe, e sim o tipo de átomos que temos aqui. Nós temos aqui 2 hidrogênios, podem ser, embora não possa ser possível, né, poderia ser mais de um. Por exemplo, o oxigênio, O2, isso é o gás oxigênio. Mas pode existir o O3, que também é uma substância simples, só que nesse caso recebe o nome de gás ozônio. Bom, isso é uma reação de análise ou decomposição. Essa é uma reação de análise porque antes eu tenho uma substância composta, e elas produzem uma dada substância, duas ou mais substâncias simples. Não esqueça o balanceamento. Isso aqui é uma regra de balanceamento bem simples, depois a gente vai pegar com mais calma. É que o número de elementos antes tem que ser igual ao número de elementos depois. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 2, oxigênio aqui. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui duas substâncias aqui no estado gasoso. Outro exemplo aqui podemos colocar é o do CaCO3. Sobreaquecimento, ele se transforma em óxido de cálcio e CO2. Tudo bem? Bom, também isso é uma reação de análise de decomposição, porque eu tenho carbonato de cálcio, ele por aquecimento se decompõe em óxido de cálcio e dióxido de carbono ou gás carbônico. Beleza. Segundo caso aqui, reação de síntese ou adição. Reação de síntese ou adição. Reação de síntese é quando duas substâncias simples ou compostas reagem de modo a formar uma única substância composta. De modo a formar uma única substância composta. Exemplo que nós podemos colocar de reação de síntese ou reação de adição. Deixa eu ver aqui um exemplo bem simples aqui, ó. Óxido de cálcio reage com
O2 produzindo gás carbônico. No caso aqui, eu tenho duas substâncias reagentes diferentes entre si, monóxido de carbono e oxigênio, gás oxigênio, produzindo uma única substância composta. Bom, continuando aqui. Então, nós temos o que? Duas substâncias formam uma. Outro exemplo que nós podemos colocar é, ainda colocando o exemplo da hidrogênio. Hidrogênio reage com oxigênio, produz água. Balanceamento Q2 e balanceamento Q2. Aqui eu tenho duas substâncias de modo a formar uma. Essa que nós chamamos de maneira bem simples mesmo. Bom, essa é a reação de síntese ou adição. Verificamos os casos aí. Terceiro caso, vamos verificar o que nós chamamos agora de reação de deslocamento. Reação de deslocamento, também chamada de reação de simples troca. Nosso objetivo aqui no momento é apenas classificar essas reações químicas e não quantificá-las, ou seja, nós não vamos nos preocuparmos muito com o porquê essas reações ocorrem. Nós apenas temos que identificar quando uma reação é de síntese e adição, quando uma reação de análise de decomposição. E no caso aqui, uma reação de deslocamento ou simples troca, independente do porquê a reação ocorre. Isso fica para um outro tópico. Bom, com respeito à reação de deslocamento e simples troca, reação de deslocamento, a definição é a seguinte: dá-se o nome de reação de deslocamento em que uma substância simples, vamos anotar isso, em que uma substância simples ela reage com uma substância composta produzindo uma outra substância simples e uma outra substância composta. Uma outra substância simples e outra substância composta. Bom, o que ocorre aqui? Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho, nesse caso, posso escrever Cl2, gás cloro. Ele reage com iodeto de sódio, produzindo. O que ocorre aqui é uma regra bem simples, a gente tem que analisar. É que quando ocorre o deslocamento, o que vai acontecer é que este cloro vai deslocar o iodo. Por que o iodo? É simples. O cloro é um ametal. E ametal, no caso de reações desse tipo, reações de deslocamento, ametal desloca ametal. No caso aqui, o cloro vai deslocar o iodo, ficar no lugar do iodo, para produzir o Na e o iodo, como vai ser liberado, vai formar o I2. Ok? É por isso que o nome da reação é deslocamento, porque, por assim dizer, o cloro ele toma o lugar do iodo para ficar com o metal, que no caso é o sódio. Mais uma vez, só para relembrar, o nosso objetivo aqui é apenas desclassificar essa reação e não verificar o porquê essa reação ocorre. Isso tem a ver com o que nós chamamos de reatividade de vários elementos químicos. Tem vezes que a reação pode ocorrer, tem vezes que não. Outro exemplo aqui, vamos colocar aqui o ferro, que é o metal, ele reage com o sulfato de cobre, CuSO4. Mais uma vez, o ferro é um metal. Então ele vai ter que deslocar outro metal, que é o cobre. Vai ficar como isso daqui? Vai ficar o FeSO4. Observe que o ferro ele deslocou o cobre, tomou o lugar do cobre, deslocou o cobre e produz o cobre metálico, que é liberado na reação Cu. Bom, isso que nós chamamos de reação de deslocamento. Respira. Continuando aqui. Nós temos outro tipo de reação também, o que nós chamamos de reação de dupla troca. Na reação
de dupla, na reação de dupla troca, nós podemos colocar essa definição aqui. Dá-se o nome de reação de dupla troca quando duas substâncias, ocorre quando duas substâncias compostas produzem outras duas substâncias compostas. Produzem outras duas substâncias compostas. É como se fosse, podemos fazer uma comparação, né? A gente pode pegar a reação de deslocamento como uma menina roubando o namorado da outra, por assim dizer. Vamos imaginar que o cloro é a Carolina, o iodo é a Jaqueline. O cloro ele deu um chega para lá na Jaqueline e ficou com o sódio lá. Que lindo, né? Na reação de dupla troca é um pouco mais grosseiro o negócio, uma troca de casais. Aqui eu tenho o HCl, por exemplo, o HCl ele reage com NaOH. Eu tenho um ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio. Quem é o HCl? Quando a gente fala assim que duas substâncias compostas produzem outras duas substâncias compostas, como isso ocorre? Isso, infelizmente, isso nós vamos ter que saber. O HCl, na verdade, a dissociação iônica dele vai ficar H+, Cl-, nós já aprendemos. O NaOH, a dissociação iônica dele vai ficar Na+, e OH-. O que ocorre aqui, meus queridos, é que a parte positiva de um vai se juntar com a parte negativa do outro. No caso aqui, vai formar o NaCl. Não esquece que isso aqui ocorre por meio daquele processo que nós chamamos de balanceamento de cargas. Por exemplo, aqui eu tenho Na+, e Cl-. Esse 1 vem para cá, esse 1 vem para cá, forma o NaCl que nós colocamos aqui. E H com OH, bom, isso é fácil. H com H forma a água, H2O. A partir de agora, nós temos que nos preocupar muito com a questão do balanceamento da equação. O balanceamento da equação é como se faz o balanceamento, né? O número de elementos antes tem que ser igual ao número de elementos depois, ou seja, o número de elementos que existem nos produtos tem que ser igual ao número de elementos que existem no reagente. Isso a gente pode fazer um pequeno parêntese aqui, para nós fazermos esse cálculo. Algumas regras bem simples de balanceamento mesmo. Regras de balanceamento aqui a gente vai, na verdade, vai ver depois. Bora pegar aqui. A questão principal é, eu tenho uma substância composta, uma outra substância composta, e produzir duas substâncias compostas. Isso é uma reação de dupla troca. Essa reação específica aqui, que nós fizemos, de um ácido reagir com uma base para produzir um sal e água, ela é chamada de reação de neutralização. Essa reação que nós falamos. É uma reação de dupla troca, é claro, mas ela recebe o nome especial de reação de neutralização. Neutraliza as propriedades do ácido e propriedades da base, produzindo sal, que tem características de sal. Ok? Bom, continuando aqui. Isso é o que nós chamamos de reação de neutralização. Outro tipo de reação aqui nós podemos ter, só para exemplificar, que não fica só nesse estilo, né? Vamos pensar aqui no cloreto de sódio mesmo, NaCl. Ele reage com o HNO3, que é o nitrato de prata, produzindo. Quem é NaCl é o Na+, e o Cl-. Quem é o nitrato de prata é o Ag+, e o NO3-. Verifiquem sempre a tabela de cátions de ânions que eu dei para vocês, só para simplificar. Então, vamos juntar a parte positiva de um com a parte negativa do outro. No caso, que vai formar quem? Vai formar o AgCl e Na com Na, NO3. De novo, uma reação de dupla troca. Por que uma reação de dupla troca? Porque elas permutaram suas estruturas. O cátion de um ficou com o ânion de outro. O ânion de um ficou com o cátion de outro. É bem simples e bem fácil. Isso é o básico de reações. Ok? Outro tipo de reação que a gente vai ver agora, que pode dar um pouco de trabalho para nós classificarmos, na verdade vai dar um pouco de trabalho mesmo, porque ele vai pedir para calcular em detalhes como se faz, são chamadas de reações de redox. Vamos vê-las agora.